Cumprimento a quem está a assistir a esta comunicação, que resulta de uma colaboração entre a Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto com o Instituto Nacional de Emergência Médica e se intitula Como melhor gerir os incidentes críticos, estratégias disfuncionais, stress e resiliência em profissionais de emergência médica. Então, de facto, os profissionais de emergência médica pré-hospitalar, nomeadamente os que estão integrados no INEM, apresentam um comprovado risco de adoecimento psicológico. Recentemente, esta propensão aumentou com as exigências acrescidas que a pandemia Covid-19 trouxe, nomeadamente ao nível do stress, da ansiedade, do trauma, entre outros. Para além destes stressores, o risco de adoecimento psicológico poderá também ser potenciado pelas estratégias de coping utilizadas por estes profissionais, em especial as estratégias disfuncionais e de evitamento, como por exemplo o consumo de substâncias ou a negação e evitamento. Estas estratégias constituem-se como um processo de gerir os incidentes críticos e envolvem um conjunto de esforços e mudanças cognitivas e comportamentais. Para podermos prevenir e intervir na utilização destas estratégias de coping disfuncionais, importa perceber se nos devemos focar, por exemplo, nos recursos pessoais destes profissionais ou então em fatores ocupacionais. Por exemplo, se devemos trabalhar a capacidade de ser resiliente enquanto um processo de adaptação a eventos estressantes e adversos, ou se, por outro lado, devemos trabalhar a percepção de stress destes profissionais enquanto um estado psicológico negativo e um estado de desequilíbrio entre os recursos individuais e as exigências contextuais, portanto, no qual os recursos dos indivíduos não são suficientes para enfrentar as exigências do contexto. Contudo, este tema tem sido pouco investigado, especialmente com profissionais de emergência médica pré-hospitalar. São também escassos estudos que analisem simultaneamente o coping disfuncional, resiliência e stress e que procurem identificar os preditores das estratégias de coping disfuncionais. Assim, este estudo pretende preencher estas lacunas e tem como objetivo principal analisar o impacto da resiliência do stress nas estratégias de coping disfuncionais dos técnicos de emergência médica pré-hospitalar, os TEP, que desempenham as suas funções no INEM. Mais especificamente, pretende-se também conhecer os níveis de coping disfuncional, stress e resiliência e analisar a sua variação em função de características sociodemográficas e profissionais. Neste estudo participaram 502 TEP, em média eles tinham cerca de 35 anos de idade e 8 anos de experiência profissional, a maioria era ainda homem, estava casada ou em união de facto, tinham filhos e pertenciam à Delegação Sul, seguida da Delegação Norte e da Delegação Centro. Para avaliar estas variáveis, portanto, para avaliarmos o coping disfuncional foi utilizado o GRIF-COPE, para a avaliação da resiliência foi utilizada a Resilience Scale, que comporta aqui duas dimensões, a aceitação de si e da vida e a competência pessoal, e depois temos também um score total, e depois para a avaliação do stress percepcionado ou percebido, utilizamos a Anxiety, Depression, Stress Scales. Todas estas tinham bons valores de consistência interna considerados como bons a muito bons e até excelentes. O critério de inclusão foi participar em profissionais com pelo menos um ano de experiência profissional e a amostra representou cerca de 52% da totalidade de TEP existentes a quando a recolha de dados. Os questionários foram entregues em versão impressa e dentro de um envelope que estava fechado e era um envelope anónimo e foram assegurados todos os pressupostos éticos e deontológicos. Então, no que respeita ao objetivo de conhecermos os níveis de coping disfuncional, stress e resiliência, podemos ver neste quadro as médias encontradas, situando-as aqui nos valores extremos das escalas. Através dos níveis de resiliência que são definidos na literatura, verificamos também que a maioria dos TEP apresentou níveis de resiliência moderados e moderados a elevados, bem como também níveis baixos de stress e níveis baixos de estratégias de coping disfuncionais e de evitamento.
Portanto, isto poderá indiciar que os TEP mobilizam menos estratégias de coping desadaptativas, porque provavelmente percepcionam menos stress e porque também apresentam mais recursos pessoais para conseguir fazer face a estas situações. Na análise das variáveis em função de características sociodemográficas e profissionais, apenas foram encontradas diferenças significativas para o stress e coping disfuncional em função do género, ou em que as mulheres apresentaram níveis mais elevados de stress e de coping disfuncional comparativamente aos homens, ainda que se saliente que os coeficientes de correlação sejam considerados como relativamente baixos. Portanto, as mulheres parecem ser mais vulneráveis a estímulos potencialmente traumáticos aos quais são expostas diariamente e, além disso, ao recorrerem a estratégias mais disfuncionais e, portanto, a recorrerem mais a estratégias de coping, de evitamento, estão também mais propensas e estão a aumentar a sua propensão para o desenvolvimento de psicopatologia, como, por exemplo, perturbações de stress e perturbações de trauma. Por fim, para analisarmos o impacto da resiliência do stress no coping disfuncional dos TEP, realizaram-se modelos de regressão. A resiliência sozinha apenas explicou 5,1% da variância explicada do coping, enquanto que com a introdução e a adição do stress neste modelo, esta variância explicada aumentou para 25,7%. Portanto, parece existir efetivamente um maior peso do stress que os profissionais experienciam para a utilização de estratégias mais desadaptativas em comparação com a resiliência. Por outro lado, no primeiro modelo, vemos que apenas contribuiu significativamente à aceitação de si e da vida, uma dimensão da resiliência, e que se nota aqui que assume uma relevância especial na utilização de estratégias mais disfuncionais. Verificamos ainda que esta aceitação de si e da vida contribuiu significativamente no primeiro modelo, mas deixou de ser significativa com a introdução de stress. E por essa razão exploramos a existência de efeitos indiretos. Então, explorando o efeito indireto, um efeito mediador, no qual o stress poderá estar a influenciar a relação entre a aceitação de si da vida e o coping disfuncional, vemos aqui também que esta linha a tracejado representa esta relação entre a aceitação de si da vida e o coping disfuncional sem a influência do stress. Ou seja, o que nós verificamos foi que quanto menos os profissionais se aceitavam a si e a vida, maior eram os níveis de stress. Por sua vez, quanto maiores eram os níveis de stress, maior era a utilização de estratégias disfuncionais. Porém, caso o stress estivesse presente, o designado efeito direto ou direct effect, a menor aceitação de si e da vida já não conduzia a um elevado coping disfuncional. E quando o stress não estava presente, já existia esta relação, que é o chamado total effect. Portanto, quer isto dizer que na presença de stress, que é muito comum no contexto ocupacional destes profissionais, o efeito protetor da aceitação de si e da vida para a utilização de estratégias de coping disfuncionais é efetivamente anulado. Quer isto dizer que o que mais influencia este coping disfuncional e de evitamento é de facto o stress que é experienciado por estes profissionais. Para concluir, apesar de algumas limitações subjacentes a este estudo, como se tratar de um estudo transversal e retrospectivo, podemos dizer que existe de facto uma necessidade, e cada vez mais premente com a evolução da pandemia Covid-19, de adequar medidas e políticas institucionais às necessidades psicológicas destes profissionais. Segundo os nossos resultados, estas medidas deverão ser mais focadas na gestão do stress face aos incidentes críticos e menos na promoção de características pessoais protetoras, como é o caso aqui da resiliência. Estas medidas revestem-se de facto de particular relevância, pois ao reduzir a utilização de estratégias de coping disfuncionais, estamos a realizar um trabalho que é fundamental para a gestão dos estressores ocupacionais e para a prevenção de psicopatologia, como psicopatologia relacionada com stress e relacionada com um trauma, que é muito comum neste contexto ocupacional. E com isto estamos por terminada a nossa apresentação. Queríamos agradecer a vossa atenção e estamos disponíveis para qualquer dúvida que queiram ver esclarecida. Muito obrigada.